Agentes de segurança da Justiça do Trabalho de Rondoniac participam de novo curso de capacitação em Porto Velho. Quais os reflexos da incerteza do emprego no ambiente familiar e também na saúde do trabalhador? Sobre esse assunto, eu vou conversar com a psicóloga Helena Góes. Ela é especialista em psicopedagogia, agora no Justiça e Cidadania. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Rondoniac promove curso de capacitação de agentes de segurança. Primar pela segurança institucional é necessário. Na Justiça do Trabalho, que compreende os estados de Rondônia e Acre, agentes de segurança são preparados para atuarem na segurança patrimonial, segurança dos magistrados, segurança dos servidores e dos cidadãos que procuram a Justiça do Trabalho. Mais de 60 agentes de segurança participaram do curso de gestão de segurança, com aulas teóricas e práticas, promovido pela Escola Judicial do Tribunal. Realizado anualmente, o curso prima pelo desenvolvimento pessoal do profissional. Esse ano a gente traz a novidade das técnicas das habilidades sociais. É uma novidade para eles no que diz respeito às relações humanas. Nós sabemos que hoje as organizações contemporâneas, elas têm buscado esse aprimoramento da técnica adequada da comunicação, da técnica adequada da relação humana e buscando desenvolver nesse indivíduo as suas habilidades. Não somente as habilidades técnicas, não somente as habilidades da direção defensiva, como a gente trabalha, da direção operacional, do manuseio de uma arma, mas também como ele lidar com isso, como ele lidar com o público, como ele lidar com as autoridades, como ele lidar com as pessoas. E aí nós estamos buscando desenvolver isso. Com o objetivo de conter eventuais agressores, foram aplicadas técnicas de imobilização. Os agentes de segurança se empenharam e mostraram desenvoltura nos golpes sob orientação do instrutor Barbosa, 3º grau de Jiu-Jitsu. O objetivo é prepará-los para que possam fazer uma segurança eficaz, né? Já estamos treinando com eles há uns 3 anos e aprenderam muito. E eu tenho certeza que com essa aprendizagem eles vão melhorar muito a segurança dos magistrados, dos promotores, como dos funcionários lá do TRT. O agente de segurança Marcelino demonstrou uma situação que exigiu a aplicação de técnica de imobilização. Nesse momento estamos simulando a retirada de um jurisdicionado a pedido de uma autoridade. A jurisdicionado que estiver atrapalhando uma sessão e a autoridade solicitar para retirarmos, então tem várias técnicas de retirá-lo. Esta é uma das técnicas. Habilidade ao conduzir veículo é exigido no curso. Na prática, os agentes são preparados com a realização de manobras que simulam situações de evasão numa suposta ameaça da autoridade que é conduzida. Essa manobra é de suma importância nas nossas atribuições diárias, porque nós atendemos ministros, desembargadores e os próprios juízes do nosso tribunal. Então é de suma importância que a gente fique preparado para alguma situação de sinistro ou até mesmo de ameaça junto aos magistrados. Agora é a prática, é uma extensão do curso em geral, voltada para a prática, né? E essa prática é importantíssima para os agentes de segurança, assim para todos aqueles que conduzem veículo, para tirar o indivíduo ou o motorista de uma situação que lhe proporciona determinadas ameaças. Os participantes do curso passaram por avaliação física. Quais os reflexos das incertezas do emprego no ambiente de trabalho, na família? Essa questão hoje será tratada aqui com a nossa convidada, é a psicóloga Helena Góes, que ela é especialista em psicopedagogia. Helena, seja bem-vinda aqui ao Justiça e Cidadania. Eu que agradeço, Celso, é um prazer retornar aqui a esse momento, onde a gente pode tratar de uma questão singular para a vida do ser humano, que é a questão do trabalho. Isso é algo empolgante para nós que lidamos com a saúde, é empolgante para a vida das famílias, porque quando um cidadão consegue um emprego, está empregado, parece que tudo muda.
E isso é uma situação, uma condição da humanidade que interfere gradativamente na sua vida, no seu cotidiano e, claro, é no trabalho onde nós conseguimos a realização dos sonhos, mas é também no trabalho onde nós também adquirimos adoecimento. Por isso, o equilíbrio é palavra de ordem, que faz essa relação saudável com o trabalho e o contexto social no qual a gente vive. A pergunta básica é qual a importância do trabalho na vida das pessoas? Você até comentou um pouco aqui, né? A importância do trabalho na vida das pessoas, né? O trabalho é a organização mais antiga, né? Há quem diga que o trabalho começou com o quebra-galho, né? Nós temos a relação do homem com o trabalho vem desde a mais remota história da sociedade, da existência humana. E quando nós recebemos a ordem de crescei-vos e multiplicai-vos, é uma questão de que o homem foi evoluindo na sua construção, na sua família, evoluindo na questão do entendimento da vida social, e isso chega até essa grande instituição que chama-se trabalho, que hoje está organizada, né? Há muito tempo já tem toda uma organização de direitos e deveres. O que se advoga hoje com todas essas mudanças, com todas essas atualizações, esses estudos, hoje a pesquisa humana está muito voltada para essa questão da relação do homem com o trabalho e as consequências na saúde, e principalmente, Celso, na saúde mental. Porque nós temos hoje um novo conceito de saúde mental. A saúde mental está envolvida a globalidade humana. Tudo aquilo que envolve o ser humano, o seu bem-estar, a sua condição física, a sua condição social, as suas relações, tudo isso está envolvido numa condição de saúde mental. Agora eu pego um gancho seguinte, você falou que muitas coisas se transformaram, mudaram, quer dizer, o mundo mudou. Sim. E como tudo muda, precisa mudar comportamentos, né? Então, nessa relação de trabalho, eu digo, lógico, falou que desde dos 70 anos da CLT, de lá para cá, enfim, tem toda essa história. Agora, o que hoje, por exemplo, os patrões e empregados mudaram essa relação? O que mudou nessa relação? Mudou para melhor? Qual é a sua avaliação? A ideia é mudar sempre para melhor. Hoje, eu posso dizer com a experiência, o que a gente tem, não somente como pesquisa, mas como prática, como experiência de trabalho, hoje existe um imperativo para as organizações. Ou ela cuida do seu trabalhador, ou ela não subsiste no mercado. Hoje, a empresa, principalmente a empresa privada, que também não é diferente da empresa pública, todas as organizações hoje, elas trabalham em busca de resultados. E esses resultados vêm através desse elemento fundamental como é que nós podemos dizer, para a efetivação desse trabalho, para a efetivação desses resultados, que chama-se indivíduo, que chama-se ser humano. Esse ser humano, ele tem suas dimensões que precisam ser cuidadas. Ele tem a sua dimensão psíquica, que é onde entra a questão de todo o cuidado com a vida emocional desse sujeito, tá? Que está lá me dando os resultados. Ele tem a sua capacidade física, que é a sua capacidade laboral, né? São os seus braços, os seus músculos, o seu movimento, ele precisa ser cuidado, daí vem as questões ergonômicas, as questões de adequações do ambiente, tudo isso hoje que a gente tem. E também tem a questão também afetiva, porque o homem, ele é cognição, ele é afetividade e ele é movimento. Então, hoje, a empresa, para ela obter resultados significativos nas suas atividades, no desempenho da prestação do seu serviço ou na fabricação dos seus produtos, ela precisa ter desse indivíduo. E ela precisa desse indivíduo inteiro. E aí, Celso, aí onde a gente entra numa questão muito séria.
nós ainda temos aquela questão de que o empresário, ele diz assim, mas eu consegui o que eu consegui sem isso. Como é que agora os recursos humanos, a psicóloga e quem está lá trabalhando na gestão de pessoas, vem me pedir para fazer uma confraternização, um passeio, uma integração, um treinamento? Isso é custo. Existe ainda uma dimensão, Celso, existe ainda essa mentalidade, mas isso tem dias contados. O nosso papo tá bom, mas nós vamos para um intervalo. Eu já deixo uma pergunta no ar aqui, viu? Nós vivemos uma instabilidade no país nesse momento. Sim. Por exemplo, na região de Rondônia, né? Então, algumas empresas fechando, como uma rede de lojas, inclusive com a participação efetiva, através de ação de civil pública do Ministério Público do Trabalho, no sentido de garantir esses direitos desses trabalhadores, frigoríficos e tudo mais, e também a Justiça do Trabalho presente nisso. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para o próximo bloco: como que vive hoje essa expectativa, o sentimento desses trabalhadores e também das empresas nesse momento? Quer dizer, qual é o reflexo disso na casa, na casa do trabalhador, enfim, no seio familiar? Nós deixamos essa pergunta aqui para o próximo bloco. A gente vai a um breve intervalo. Eu estou conversando com a psicóloga Helena Góes, que ela é especialista em psicopedagogia, falando exatamente sobre saúde mental no trabalho. A gente volta já já. A execução é a fase do processo judicial em que se impõe o cumprimento do que foi determinado. Começa quando há condenação ou um acordo não cumprido. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é um mutirão em que o empregador é obrigado a pagar os direitos reconhecidos na decisão judicial. Para efetuar o pagamento de dívidas, o Leilão Nacional de Bens Penhorados ocorrerá no dia 23 de setembro. Chegou a hora do seu direito sair do papel. Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 21 a 25 de setembro. Justiça do Trabalho. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com a psicóloga Helena Góes. E o tema do programa de hoje é saúde mental no trabalho. E deixei uma pergunta no bloco anterior, exatamente com relação à situação econômica, até uma certa estabilidade que acontece nesse momento, mês de agosto, e também alguns sentimentos aí de empresas que pretendem fechar as portas em alguns locais, até mesmo gerando algumas demissões. Que tipo de reflexo isso, Helena, eu te deixo a pergunta, que tipo de reflexo no emocional, né, desse trabalhador que sempre se dedicou, enfim, como é que ele deve administrar isso na vida dele, inclusive em casa? É interessante que a questão do trabalho, ela é a nossa base, né? Porque quando a gente pensa em casar, a gente pensa, não, eu preciso ter um trabalho para ter o sustento para a minha família, para que eu possa dar qualidade de vida, né, estabilidade familiar e tudo mais. Quando o mundo do trabalho está em crise, que é esse momento que nós estamos vivendo, a família também fica em crise. É reflexo, Celso, entende? As questões do trabalho, elas refletem de forma positiva ou negativa na vida familiar. Então, assim, pensa o que é um pai de família sair do trabalho com uma carta de demissão. Imagina esse caminho até chegar em casa para dizer para a esposa, na qual que eles têm que se privar de algumas coisas porque ele está desempregado. E nesse momento o caminho é longo, né? Até em casa. É complicado. Ele pode morar vizinho em casa, ele vai rodar o mundo todo. O que vai passar pela cabeça desse indivíduo, a gente não consegue mensurar. E temos questões sérias, Celso, de pessoas, não somente homens, né, que são os ditos provedores, mas também as mulheres. As mulheres hoje, elas têm conquistado esse espaço e elas também têm receio de chegar em casa quando aquele complemento ou
em muitas situações, que é a finalidade daquela renda, que é aquela renda principal, chegar em casa porque foi demitida. Porque E qual a importância do preparo psicológico desse profissional? Porque, lógico, a gente está falando homem ou mulher, enfim, porque na verdade hoje no país, muitos lares brasileiros, o provedor que se chama é a mulher, é o homem. Eu digo, essa pessoa que é a provedora da família. Então, quer dizer, a importância do preparo exatamente e no dia a dia do trabalho, quer dizer, o preparo para as situações adversas. Sim, sim. Aí nós podemos ter, esse preparo nós podemos ter dos dois lados, né? Primeiro, vem o preparo do profissional. Ele entender de que vida e trabalho precisa ter equilíbrio. Aí é aquela questão, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. E, na verdade, quem eu sou? E no processo de trabalho, ele também está se preparando, se prevenindo para que em ele ficando sem aquele trabalho, ele estando ausente daquele trabalho, ele tem uma vida. Aí ele busca algumas questões básicas. Primeiro, eu vou buscar uma formação, eu vou buscar estudo, eu vou buscar preparo paralelo a isso, eu vou buscar ter uma vida saudável, equilibrar essa vida, trabalho e família, lazer. Eu vou buscar um equilíbrio de estudo. Tá. O segundo lado, que também é responsável por isso, Celso, chama-se a organização, chama-se a empresa. Como é feito esse processo de desligamento, entende? Até não te cortando, mas é importante. Por exemplo, em muitas empresas e órgãos, como o TRT tem uma preparação para aposentadoria, por exemplo. Por exemplo, tem o PPA, que é um programa de preparação. É um programa de preparação, quer dizer, bem sucedido, no nível da Justiça do Trabalho da 14ª Região, que tem dado bons resultados. Então, essa preparação, porque, lógico, quando vem uma demissão, nem sempre se espera, se prepara, né? Agora, a aposentadoria, se há uma previsão. Mas existe, só te acrescentando o seu comentário, dentro da questão da demissão, existe sim, Celso, isso é igual à morte, inevitavelmente vai haver um sofrimento, entendeu? Mas a empresa que se preocupa com isso, com o bem-estar desse colaborador, desse indivíduo, ela vai cuidar para que esse processo seja o melhor possível. E existem empresas que têm um bom programa disso, elas trabalham até a questão da recolocação, a indicação, carta de recomendação, ter todos os seus direitos em dias, né? Então, trabalhar nesse processo. Então, olha, você está aqui, mas, no entanto, a nossa história acaba, mas existe uma nova história, né? A gente vai ficar aqui apoiando do que for preciso. Então, existe também isso. E quanto à questão da aposentadoria, a coisa é um pouquinho mais complexa, Celso, porque aquela pessoa já teve toda a sua trajetória de vida. E o que a aguarda depois da aposentadoria? Entende? Então, já começa a ver aquele sentimento de inutilidade. Exatamente. Entende? Por isso que é importante esses programas de preparo. Muito bem, nós vamos agora para mais um intervalo. Eu estou conversando com a psicóloga Helena Góes, que é especialista em psicopedagogia, e está falando sobre saúde mental no trabalho. A gente vai ao breve intervalo e volta já. A execução é a fase do processo judicial em que se impõe o cumprimento do que foi determinado. Começa quando há condenação ou um acordo não cumprido. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é um mutirão em que o empregador é obrigado a pagar os direitos reconhecidos na decisão judicial. Para efetuar o pagamento de dívidas, o Leilão Nacional de Bens Penhorados ocorrerá no dia 23 de setembro. Chegou a hora do seu direito sair do papel. Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 21 a 25 de setembro. Justiça do Trabalho. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. E nesse bloco a gente reserva exatamente para responder as perguntas do cidadão. É no quadro Fala Cidadão. E no Fala Cidadão de hoje, quem responde é a psicóloga Helena Góes, especialista em psicopedagogia. Vamos então à primeira pergunta.
Quando um trabalhador leva o seu trabalho também para casa, o que deve ser feito? O que você pode fazer é cuidar da sua família com o mesmo carinho, com o mesmo afeto que você cuida do seu trabalho. É uma questão muito séria em que você precisa equilibrar o trabalho e a sua vida diária, a vida da sua família. A sua família, ela precisa do sustento. No entanto, você precisa estar bem com essa família para que você possa também ter equilíbrio no trabalho. Então, a palavra-chave que eu indico nesse momento chama-se equilíbrio. Eu trabalho, vou dar o meu melhor, vou me preparar, vou fazer tudo o que for preciso para que eu possa desempenhar bem a minha função. No entanto, quando eu saio do trabalho, eu preciso viver. Eu tenho uma vida, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa ou um esposo, eu tenho uma vida fora do trabalho e que também precisa ser cuidada, precisa ser preparada, precisa ser cativada as minhas relações, tanto familiares e também os meus amigos, os meus parentes. Então, equilíbrio é uma palavra de ordem nessa questão. O que eu devo fazer para que os problemas do meu trabalho não afetem a relação com a minha família? Desligar-se. Vamos desligar. Eu estou no trabalho, eu tenho 8 horas para cumprir com as minhas metas, com a minha obrigação no trabalho. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada nessa minha dinâmica do trabalho, na qual eu preciso melhorar. Então, trabalho, vida, família. Se você não consegue se desligar, eu vou lhe fazer uma recomendação. Procure ajuda. Alguma coisa não está correta, nem da sua relação com o trabalho, porque você não consegue fazer tudo o que precisa fazer dentro do seu horário previsto de trabalho, legal. E você não consegue sair do trabalho e leva o trabalho para a cama, leva o trabalho para casa. E isso não é bom para a sua saúde. Procure ajuda, procure orientação, procure um profissional, procure o seu RH, se você tiver. Converse com a sua família, busque ajuda, porque algo não está correto nessa relação. Então, este foi o Fala Cidadão, e antes de fecharmos o programa, que já estamos caminhando para o final, eu quero fechar aqui falando sobre a tecnologia da informação. Hoje já se discute a questão do teletrabalho, inclusive agora implantando no próprio Poder Judiciário, como é um debate que está a nível do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Helena, como você vê essa questão do teletrabalho hoje, as facilidades que isso pode trazer ou possíveis questões a ser pensadas e discutidas com relação ao teletrabalho e essa influência também que pode ou não em casa, na família, enfim, com relação ao trabalho, do teletrabalho. Celso, a palavra aí que a gente pode trabalhar é a questão do planejamento, né? Porque se eu, tanto no ambiente de trabalho, no ambiente físico, né, do trabalho, quanto em casa, se eu não tenho planejamento, eu não dou conta nem no ambiente de trabalho e também não darei conta em casa. Então, eu preciso ter o planejamento para que eu possa fazer as minhas atividades laborais dentro daquele período previsto e que eu tenha, e que isso não interrompa a minha vida com a minha família. Eu estou em casa, no entanto, eu não vejo o meu filho crescer, porque eu não consigo responder a pergunta que ele me faz. Eu não consigo rolar no tapete com o meu filho, eu não consigo ver o meu adolescente tendo crises emocionais. Eu não consigo ver a minha filha crescer, eu não consigo perceber que a minha esposa está sentindo ou o meu esposo está sentindo a minha falta. Entendeu, Celso? Então, assim, o planejamento é palavra de ordem para que eu possa fazer uma gestão da minha vida do trabalho e que isso seja algo positivo
para a minha tranquilidade, para o meu equilíbrio, para a minha saúde mental e as minhas relações sociais e principalmente para a qualidade de vida em família. É porque a qualidade de vida, isso é importante, né? Ter essa divisão no momento de trabalho, tanto no ambiente de trabalho quanto num teletrabalho. Exatamente. Né? Então a questão do teletrabalho é um debate, porque veja, e não é novidade, eu acho que para ninguém que conhece magistrados e servidores assistentes e assessores de juízes, de ministros, que no passado o processo físico também às vezes enchia o carro de processo para levar para cá para trabalhar fim de semana, enfim. E hoje tem um processo eletrônico. Então a pessoa pode trabalhar de casa com processo eletrônico sem estar levando fardos né? tipo assim, volumes de processo. Sim. Então ele trabalha ali de forma eletrônica e organizada. Então hoje ele vive um novo momento, essa questão do teletrabalho, não é isso? De qualquer forma, Celso, tanto levando aquela carga, o nome é até esse mesmo, né? Levar a carga para casa, mas ele leva aquela carga digital. E a palavra é essa, planejamento. Eu preciso ver a minha família em processo. Não é porque eu estou em casa, eu preciso equilibrar isso para que eu tenha qualidade, estabilidade e saúde mental, inclusive qualidade de vida em família, né? E qual a sua recomendação hoje, que você está especializando, especializou-se, né, nessa área do atendimento da questão relacionamento, da questão das influências positivas e negativas no dia a dia da família, ou seja, no bem-estar, na qualidade, na saúde mental dessas pessoas. E aí eu digo o seguinte, não só do empregado, mas eu digo o seguinte, às vezes do empregador, também ele também perde o sono. Sim, às vezes o empregador perde o sono, porque se ele perde o empregado, ele perde o sono, se ele não tem os resultados, quer dizer, essa relação no trabalho, ela é vital para a vida em sociedade, né? Então é importante, por isso que é importante a gente se cuidar enquanto trabalhador, a gente cuidar da nossa saúde psíquica, né? E Celso, e você perguntou até onde isso pode levar. Nós temos experiência de atendimento clínico, né? E como que a demanda clínica vem com queixas de resquícios, eu não sei mais. Eu tenho casos de pessoas que eu não sei mais controlar. Helena, eu não sei mais controlar isso. Mais distinguir, quer dizer, não Quem existe mais... Não existe mais o eu, existe o eu trabalhador e eu perdi já algumas digamos assim, eu perdi já as estribeiras, né? Família, vida, relacionamento, vida pessoal. Eu só sei que eu sou trabalhador. Tá aí, este foi o programa Justiça e Cidadania de hoje. Eu conversei com a psicóloga Helena Góes, e especialista em psicopedagogia, que falou hoje sobre saúde mental no trabalho e tantas outras coisas que é importante, né? É um exercício diário, né? Você fazer exatamente uma divisão do ambiente de trabalho e ambiente familiar, porque existe vida, não é? Existe vida além do trabalho, isso é fundamental. Então eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais aqui e agradecendo, viu, Helena, por ter atendido ao nosso convite. Eu é que agradeço, né, essa oportunidade de poder compartilhar das nossas inquietações e poder contribuir para que você, trabalhador, que você, cidadão, possa ter esse equilíbrio. Equilíbrio hoje é uma palavra em voga, é uma palavra de luxo, em que a gente possa equilibrar vida, trabalho, relações, família, né? O nosso equilíbrio, a nossa estabilidade mental. Então, vai buscando isso, vai planejando e sucesso para você na vida e no trabalho. Obrigado aqui pela participação. Você também pode, obrigado pela sua audiência. Você também pode acompanhar esse programa pelas redes sociais que estão aí no seu vídeo e mandar sugestões de pauta aqui para o ascom@trt14.jus.br. Mais uma vez, obrigado e até o próximo encontro.